tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um que fez a inscrição no nosso primeiro webinar dos projetos Sabe, Você Sabia? São projetos vinculados à Faculdade de Odontologia e à Pró-Reitoria de Extensão, coordenados pela professora Ana Daniela, como colaboradoras a professora Miki Saito e eu, Maiara, que estou apresentando nesse momento. Então, queria agradecer, as inscrições se esgotaram rapidamente, a gente teve que providenciar uma lista de espera, então aproveitem a palestra, tirem dúvidas, vocês podem colocar as dúvidas no chat, tá? Então, fiquemos agora com a professora doutora Miki Saito. E agradecer também à Faculdade de Odontologia por todo o apoio que tem nos fornecido para a realização do nosso primeiro webinar. E fiquem ligados nas redes sociais, sigam os projetos Sabe, Você Sabia, que nós temos novidades semanalmente, diariamente, tá bom? Doutora Miki, é com você agora. Bem, então, já apresentei, né, o projeto, e aí, como eu estava falando, nosso projeto de extensão, ele visa levar a informação à população com uma linguagem mais simples, e a comunidade acadêmica, os acadêmicos de odontologia, com uma linguagem mais técnica e aprofundando um pouco mais o assunto, certo? Então, diante desse objetivo de levar informação à população, a gente tem postado alguns vídeos de orientação de higiene bucal, e nesse mês de maio, a gente aderiu à campanha do Maio Vermelho, de prevenção do câncer de boca, do diagnóstico precoce, né? Então, eu gostaria de solicitar para vocês que vocês pudessem repostar essa nossa postagem, porque às vezes para a gente que é da odontologia é muito simples, né? Muito óbvio, muito claro, que se tiver alguma coisa tem que procurar logo, mas quem já trabalhou em serviço de patologia bucal, eu já fui estagiária, às vezes chegam casos tão avançados e a morbidade é tão grande que às vezes você fica, meu Deus, como é que isso foi acontecer? E muitas vezes é por falta de uma instrução, de uma orientação, da pessoa também ter uma autopercepção melhor do seu corpo para verificar se alguma coisa está alterada. Diante disso, eu acho que é muito importante o nosso papel fazer essa orientação e esse caráter principalmente preventivo, certo? Então, se vocês puderem divulgar, eu acho que isso é muito importante para a comunidade. E diante dessa época de pandemia e de isolamento, onde a gente está buscando levar informação, né, por meio de webinar, eu gostaria de solicitar para vocês, né, essa palestra é gratuita, mas quem puder dar um ato de solidariedade pelas nossas universidades, nossas frentes de combate que estão aí sempre de portas abertas para a população, que vocês possam entrar nesse link, né? Então, quem puder ler o QR Code ou fazer pelo site, vocês vão ver ali orientações a respeito de como é que a gente pode colaborar, porque talvez seja algo que não faça falta para a gente, assim como o autoexame parece claro, mas que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu vou dar início aqui ao nosso primeiro webinar do projeto de extensão Sabe, e Você Sabia, e como a professora Maiara falou, a professora Ana Daniela, eu gostaria de agradecer muito, né, a adesão de vocês, porque, na verdade, essa palestra aqui surgiu de uma forma despretensiosa na semana passada, porque a gente estava discutindo dentro do projeto de extensão, a gente vai começar a falar de etiologia, prevenção das doenças periodontais, e a parte do embasamento de anatomia do periodonto, ela é muito importante para que a gente saiba como é que ocorre a doença e como é que ela evolui. Porque se a gente não sabe o nosso estado de saúde, a gente não tem como entender o nosso estado de doença. Então, a aula que eu trago hoje, ela parece bem básica, mas como eu estava conversando com a Luana ontem, que ela mandou uma dúvida pelo Instagram, às vezes são coisas muito óbvias que, como a gente acaba na graduação não
trazendo uma conexão da área básica para a área clínica, essa conexão e esse embasamento acabam se perdendo durante essa transição da área básica com a área clínica. Então, eu sempre procurei, nas minhas aulas, trazer essa combinação, essa junção da área básica com a área clínica. Então, para quem não me conhece, né, eu sou formada em odontologia pela UFPA, sou especialista em periodontia e fiz o meu mestrado e doutorado também nessa área de concentração de periodontia, com uma experiência de doutorado sanduíche no Japão. Atualmente, eu sou professora da Universidade Federal do Pará, né, a nível de graduação e a nível de mestrado, e colaboro com o projeto de extensão Você Sabia? Mas, antes de entrar na universidade, na UFPA, eu já fui professora de histologia, então, e já fui monitora de histologia na época da minha graduação. Então, acho que por isso, por eu gostar de histologia, de gostar dos tecidos, quando eu encontrei a periodontia, minha primeira aula de anatomia do periodonto, eu fiquei encantada, porque aquilo tudo que eu tinha estudado em histologia fazia sentido ali na clínica, tudo, e aquilo me deixou super apaixonada. E aí foi por isso que eu decidi me especializar na área de periodontia. Além disso, eu tenho uma experiência clínica, né, que já fui oficial dentista na área de periodontia, na Força Aérea Brasileira, aqui em Belém, no Hospital de Aeronáutica de Belém, né, e também já fui professora de cursos de capacitação, aperfeiçoamento em cirurgia plástica, né, periodontal e especialização em periodontia. Então, é por isso que eu gosto tanto de conectar aquela parte lá de histologia junto com a periodontia. Certo? Então, sou professora do projeto de extensão, né? E como eu falei para vocês, gente, esse webinar, ele surgiu, né, nosso foco agora de focar nas doenças periodontais, falar de etiologia, o tratamento e a prevenção, né, das doenças periodontais. Mas a gente tem alguns alunos que ainda não viram a matéria de periodontia, ou como alguns estados chamam, né, a cadeira de periodontia. E aí, para eu começar a falar sobre bolsa periodontal, sobre perda de inserção, primeiro, antes de entender a patologia, eles precisam entender o que seria o estado de normalidade, certo? Então, opa. Então, a gente precisa entender como é que é o estado normal, porque se eu quero tratar, eu tenho que sair de um estado patológico para um estado de normalidade. Mas se eu não conheço o estado de normalidade, como é que eu sei onde é que eu quero chegar? Certo? Então, eu tenho que sair de um estado de alteração para um estado de normalidade. E olhando esse sorriso aqui, a gente pode entrar num primeiro conceito, né? Porque hoje se fala muito em estética, né? Mas o primeiro conceito de estética é o estado de normalidade. Porque aquilo que é alterado, que está com cara de doente, ele já não é agradável aos olhos. Então, de nada adianta a gente pensar em lentes de contato, em clareamento, se não existe saúde primeiro, certo? Então, como a gengiva, ela é o arcabouço, ela é a moldura do nosso sorriso, no estado de patologia dos tecidos periodontais, ele acaba não sendo estético no sorriso. Ou alguém ia querer dar um beijo nessa boca numa balada, né? Já ia olhar assim meio, ainda mais fazendo odontologia, já vai olhar meio estranho, né? Então, a composição do sorriso, considerado belo, ela faz parte, vai ser baseada nesse equilíbrio entre a simetria dos dentes, do lábio e também o contorno da gengiva, além de como isso tudo se relaciona, se harmoniza com a face. Por isso que a gente tem hoje a especialidade de harmonização orofacial.
E nos casos estéticos, né, em todos os casos a gente tem que ter saúde, né, mas nos casos estéticos isso é muito mais exigido, né, e como eu falei, a gente precisa, para a gente falar o que é bonito, a gente tem que entender o que é o natural, o que é o normal, e aí o conhecimento da anatomia e da morfologia natural desses tecidos envolvidos é essencial, porque senão a gente não sabe onde é que a gente quer chegar. Então, o objetivo do nosso webinar de hoje é esse entendimento dos aspectos morfológicos, histológicos e clínicos dos tecidos periodontais, certo? Então, a gente tem aquela definição clássica, né, de periodonto. Ah, o periodonto é dividido em periodonto de proteção e periodonto de sustentação. Mas, professora, para que isso serve na minha vida? Só serve para eu decorar? Para a prova? Como é que eu posso aplicar isso na minha clínica? O que eu posso enxergar além disso? Então, o objetivo da nossa aula é que vocês saiam daqui entendendo quais são essas características, por que um é chamado de proteção, por que outro é chamado de sustentação. O objetivo é que vocês não decorem a nomenclatura, mas que a nomenclatura faça sentido dentro do cotidiano de vocês. Para que vocês possam aplicar isso na clínica de vocês. Então, quando vocês olharem uma área em que um dente foi extraído e tiverem essa perda do processo alveolar, do rebordo, por que isso aconteceu? Existe um conceito biológico por trás disso, certo? Então, a gente vai entender um pouquinho disso, né, para que isso possa fazer sentido daqui em diante. Ou então, quando a gente tem um aspecto clínico desse, será que antigamente, há 15, 20 anos atrás, talvez só o fato de ter tido uma óssea integração do implante ao osso, isso poderia ser uma característica de sucesso. Mas a gente sabe que atualmente, o sucesso da terapia reabilitadora sobre implantes, ela não é simplesmente a integração, ela envolve muito mais. E o que está faltando aqui? Está faltando um planejamento tridimensional para que a prótese, que o implante saia numa posição protética favorável, né? Ou seja, não instalar o implante somente onde tem osso. E o paciente, ele não quer mais que as pessoas saibam que ele tem um implante. Na verdade, ele quer que seja natural. Então, se as pessoas sabem que alguma coisa está diferente aqui, as pessoas vão achar aquilo esquisito. E o paciente não quer isso. Então, a gente precisa entender qual é o estado de normalidade. O que eu quero imitar a natureza aqui, né? O homem nunca vai conseguir fazer tão perfeito quanto Deus fez. Mas a gente vai tentar mimetizar esses aspectos aqui da gengiva na área onde se perdeu o dente. Então, essa daqui é uma postagem, uma foto minha do Instagram, de alguns anos atrás, né, onde eu coloquei aqui vários livros da área clínica, mas ao lado coloquei livros que eu também sempre adorei estudar, de histologia, de fisiologia, porque as pessoas têm um preconceito muito grande de dizer que quem estuda área básica não sabe área clínica, quem sabe área clínica não estuda a área básica, mas onde que isso está separado? Porque para mim são totalmente integrados, porque a aplicação clínica, ela tem que ser embasada em conceitos biológicos, senão ela não se sustenta. Então, a base da aplicação clínica vem de conceitos biológicos e é preciso saber esses conceitos biológicos para não ser meramente técnico, para a gente ser embasado em conceitos e algo que nos dê sustentação, porque o periodonto ele não leva desaforo para casa. Então, muitos amantes da periodontia, né, devem conhecer o professor Joly,
sou muito famosa de periodontia, e no livro dele ele fala que, né, os procedimentos plásticos, eles são sensíveis e delicados, e aí o protocolo terapêutico, ele depende de um planejamento criterioso e no entendimento dos conceitos biológicos e das relações estéticas, para que a gente possa avaliar cada paciente, as suas características, tanto locais quanto sistêmicas, e individualizar a técnica. Então, hoje a gente fala de uma odontologia personalizada, avaliação de todas as características do paciente, né? E isso envolve o biotipo periodontal, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar dentro dessa estética do sorriso, não só a estética branca, mas também as características para a gente otimizar a nossa estética rosa. E aí, como eu falei, a gente precisa, então, entender quais seriam os aspectos da normalidade que a gente quer alcançar. Certo? Então, coloquei aqui, primeira característica, a gente tem que entender o que é uma mucosa de revestimento, o que é uma gengiva, né? Então, coloquei essa foto de um paciente que tem pigmentação melânica, justamente para ficar um pouco mais fácil de quem não está tão acostumado a observar essa divisão, observar que entre a gengiva e a mucosa alveolar existe uma delimitação limite que a gente chama de junção mucogengival. Ah, professora, mas eu estou aprendendo esses conceitos só para decorar para a prova? Não, a gente tem que entender isso justamente porque eu tenho que entender as características de cada tecido para que eu possa aplicar isso. Ah, quando eu quero fazer um recobrimento, por que eu tenho que soltar o tecido, dividir um retalho, ultrapassando a linha mucogengival? Porque essa mucosa alveolar, ela tem certas características que vão me favorecer que o retalho fique passivo posteriormente, numa cirurgia de recobrimento, certo? Então, eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquele procedimento. Então, a mucosa alveolar, ela é caracterizada por um tecido epitelial não queratinizado e um tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido conjuntivo frouxo aqui, ele é rico em fibras elásticas e ele tem uma menor concentração de fibras colágenas. Então, esse tecido conjuntivo frouxo rico em fibras elásticas, ele vai me permitir uma elasticidade, uma maleabilidade do retalho. Por isso que eu tenho que alcançar essa área na hora que eu estou manipulando o retalho para fazer um recobrimento. Então, e abaixo da linha mucogengival, o que a gente tem? A gente tem a gengiva queratinizada, né? Então, a gengiva, ela já faz parte do quê? Da mucosa mastigatória, certo? A mucosa mastigatória, ela já é caracterizada por um tecido que ele vai ser inserido ao periósteo. A característica dele é que ele vai receber os impactos do bolo alimentar. Então, o que constitui a mucosa mastigatória? A mucosa do palato e a própria gengiva. Então, quando o bolo alimentar ele é cortado, triturado pelos dentes, ele vai logo impactar em cima da mucosa mastigatória. Então, essa mucosa, ela tem que estar preparada para receber o impacto daquele bolo alimentar. Quando eu falo em mucosa, gente, não esqueçam que eu estou falando de dois tipos de tecidos. Assim como a pele é constituída por uma parte epitelial e outra parte de tecido conjuntivo, a nossa mucosa também ela é constituída por dois tipos de tecido. O tecido epitelial, que ele é avascular, e o tecido conjuntivo. Só que esses dois tecidos, eles se conversam. Então, eles têm uma interação. E eles dois vão se adaptar para exercer uma função em um determinado local. Então, a mucosa alveolar, ou mucosa de revestimento, ela é mais elástica, porque o bolo alimentar vai já cair triturado ali na mucosa de revestimento e ela precisa ter maleabilidade para levar o bolo alimentar de um lado para o outro, mas a mucosa mastigatória, onde vai impactar aquele bolo alimentar, ela tem que ser mais rígida, mais resistente, mais aderida. Então, quais são as características
da gengiva, da mucosa mastigatória. A mucosa mastigatória, ela vai ter um epitélio queratinizado, estratificado, queratinizado, certo? Com células pavimentosas na sua porção mais superficial, mas esses queratinócitos já vão ter sofrido um processo de especialização e formação de queratina. Para quê? Para ter mais resistência. E o tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo vai se caracterizar por um tecido conjuntivo denso, que vai estar inserido ali naquele periósteo, para justamente, na hora que o bolo alimentar impactar naquela região, ele não ser levado, ele vai estar firmemente inserido, aderido ali, e não vai ser machucado pelo bolo alimentar. Então, a natureza, ela é perfeita. E cada tecido do nosso corpo, ele vai se adaptar para uma determinada função. E a gente tem que entender isso para utilizar isso a nosso favor, para tentar imitar o que Deus criou. Certo? E essas são as características da mucosa mastigatória. Então, aqui, a gente tem um corte histológico, onde a gente pode observar claramente como é diferente aqui a parte da mucosa alveolar, que aqui em preto a gente observa as fibras elásticas coradas, e aqui a gente tem essa junção mucogengival aqui, ó. E abaixo da junção mucogengival a gente tem a gengiva aqui, e a gente observa que é um tecido conjuntivo denso, que está rico em fibras colágenas aqui. Deixa eu clicar o zoom aqui. Acho que, ó, então, aqui, ó, nas setas, acima, onde está a mucosa alveolar, a gente consegue observar que rico em fibras elásticas e um tecido epitelial conjuntivo rico em fibras elásticas e um tecido epitelial não queratinizado. E quando a gente vem para a área da gengiva, a gente observa aqui no tecido epitelial uma camada de queratina e aqui no tecido conjuntivo um tecido muito rico em fibras colágenas, muito fibroso e inserido aqui no osso. E essa pigmentação que eu mostrei para vocês ali no slide anterior, onde a gente vê aqui a delimitação da linha mucogengival, então, em pacientes melanodermas, né, de descendência africana, a gente pode observar uma pigmentação maior dessa área aqui da gengiva inserida. Isso se deve ao quê? À produção de melanina pelos melanócitos. E aí eu coloquei essa foto histológica aqui, essa microfotografia, mostrando que os melanócitos, eles ficam onde? Na camada basal do epitélio. Então, quando a gente quer fazer uma remoção desses melanócitos, o que a gente tem, aonde a gente tem que chegar? A gente tem que chegar até a camada basal para justamente alcançar esses melanócitos que estão aqui. Então, é por isso que na técnica, né, de despigmentação, a gente chega até sangrar. Qual é o nosso parâmetro? Até sangrar. Por quê? O tecido epitelial, vocês lembram lá das aulas de histologia? O tecido epitelial, ele é avascular. E quem é que é vascularizado? É o tecido conjuntivo. Então, no tecido conjuntivo, é que a gente vai ter os vasos sanguíneos e os nutrientes vão chegar por difusão no tecido epitelial. E é por isso, então, que a técnica ela se baseia em você remover toda a camada epitelial e aí esse o meu parâmetro é o quê? Quando eu chego no tecido conjuntivo, quando eu sangro, né? Quando eu observo o sangramento. E isso é um caso que acompanhei do professor Lucas Moura, lá em Piracicaba, né? E a gente documentou o caso e o pós-operatório, então, de 15 dias. Essa pigmentação, ela tende a voltar com o tempo, mas ela dificilmente chega no estágio inicial que ela era, mas basicamente essa técnica, ela se baseia na remoção dos melanócitos que estão ali na camada basal. Então, eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquilo e como é que eu chego naquele objetivo, certo? Então, dando continuidade aí à nossa exploração do periodonto de proteção, a gente tem que
lembrar que o dente, ele é uma superfície que não descama. Diferente do tecido epitelial, que aqui vocês estão vendo até que aqui, ó, essa parte mais superficial dessa microfotografia aqui, foi muito feliz que ela está até querendo descamar. Então, as células epiteliais, assim como as células da nossa pele, a gente vai fazer aquela limpeza de pele, né, minerada lá, para remover aquelas células mortas ali. Então, o tecido epitelial, ele descama, mas o dente, ele não descama, né? Então, o que acontece? Acaba que forma aqui uma película adquirida e as bactérias vão começando a aderir ali naquela película adquirida, formar um biofilme inicial, e depois esse biofilme vai maturando. E agora imagina, sabe por que isso aqui chama periodonto de proteção? Justamente porque ele tem que proteger essa área aqui. Ela tem que selar as bactérias que estão aqui, porque ninguém tem uma boca estéril, todo mundo tem bactéria na boca, bactérias podem ser benéficas ou patogênicas, mas todo mundo tem bactéria na boca. Então, o nosso organismo, ele precisa separar esse ambiente contaminado externo dos nossos tecidos que não tem que ter infecção, como o osso, tecido conjuntivo, certo? Então, essa área aqui, que faz parte do nosso periodonto de proteção, vai fazer esse selamento, certo? Então, esse nosso periodonto de proteção, ele vai ser constituído pela gengiva, e nessa gengiva a gente vai encontrar uma estrutura chamada espaço biológico, ou atualmente chamado de tecidos supracrestais, que tem a função de quê? De fazer esse selamento entre o ambiente externo e o ambiente interno. Esse espaço biológico, ele é constituído pela inserção conjuntiva e pelo epitélio juncional. Alguns autores consideram ainda o sulco gengival. Contudo, o sulco gengival ele não é aderido ao dente, diferentemente do epitélio juncional, onde a gente vai ver que ele é aderido ao dente. E como eu falei, o objetivo desses tecidos de inserção supracrestal, também chamados de espaço biológico, é fazer esse selamento. Então, por que se chama espaço biológico? Porque tem que ter um espaço mínimo para esses tecidos se inserirem para formar um selamento, como se fosse uma cinta ou um espartilho, fazer um selamento ali daquela região. Certo? Opa! Então, aqui a gente pode observar histologicamente o que representaria. Então, aqui a gente tem o epitélio juncional e aqui a inserção conjuntiva. E como vocês podem observar aqui, a inserção conjuntiva, ela vai se inserir aqui no cemento e vai ter as suas fibras direcionadas para várias regiões para ajudar nessa inserção dessa gengiva inserida aqui junto ao dente para fazer esse selamento. Bem, então como eu falei para vocês, essa primeira parte aqui do tecido do nosso epitélio, do nosso espaço biológico, ela é composta pelo epitélio juncional. Lembra que o nosso corpo todo ele é revestido por epitélio. Qual é a função principal do tecido epitelial? É revestimento, é fazer uma barreira, certo? Do nosso corpo com o ambiente externo. Então, esse epitélio aqui, ele justamente está fazendo a primeira barreira para que as bactérias não invadam aquela região ali, porque logo abaixo a gente tem o tecido conjuntivo. Então, o que acontece? Esse epitélio juncional aqui, essas células aqui mais próximas do esmalte, elas vão estar aderidas, intimamente aderidas ao esmalte, no caso aqui que a gente está falando do dente, ou se fosse uma prótese sobre um implante, ou uma prótese sobre um dente, ela estaria aderida à superfície protética, certo? Mas ela faz esse selamento aqui por M-desmossomos, vocês lembram lá da aula de histologia? A superfície não vital, certo? Além disso, a gente deve lembrar que o epitélio juncional, ele não tem só a função de barreira física, ele tem essa função de defesa.
Porque essas células ali, elas estão descamando, então elas têm um rápido turnover, que seria a renovação, e elas são mais espaçadas. Lembra que vocês estudaram que no tecido epitelial as células são bem justapostas? No epitélio juncional, as células são justapostas também, só que elas são um pouco menos, né? Porque justamente para facilitar a passagem desse fluido crevicular, que seria uma espécie de plasma que sai dali, e dentro desse plasma vão ter substâncias que vão combater as bactérias. Além disso, no epitélio juncional, a gente apresenta também as células de Langerhans, que são um tipo de células claras do tecido epitelial, que elas são como se fossem os guardiões. Antes do invasor chegar ali no tecido conjuntivo, a gente tem algumas células de defesa que vão capturar alguns fragmentos daquele antígeno e vão levar para apresentar lá para os guerreiros, que seriam os neutrófilos, certo? Então, essas células, elas vão limitar a penetração, vão reconhecer o antígeno e fazer o processamento para apresentação. Então, já começa ali a nossa barreira, a nossa tentativa de defesa contra a invasão de micro-organismos. Além disso, a gente tem, dentro do espaço biológico, né, a inserção conjuntiva. Não sei se as meninas aí já usaram espartilho, ou aquelas cintas, meu Deus do céu, aquilo espreme até o pensamento, né? Então, o que seria essa inserção conjuntiva? É justamente essa cinta aí, ou aquele cinto, ou aquela calça que está muito apertada, e o que vai fazer? Vai comprimir todinho, então vai deixar tudo ali bem justo. Então, essa inserção conjuntiva, ela tem esse objetivo de fazer esse selamento ali pelas fibras. Essas fibras, elas são produzidas pelos fibroblastos, certo? Que vão produzir essa matriz e as fibras colágenas. Como eu falei, a inserção conjuntiva é tecido conjuntivo, consequentemente, a característica é o quê? Que ele é vascularizado, né? E é ele que vai nutrir aqui essa parte do epitélio juncional, certo? Então, nesse outro desenho aqui, a gente tem a característica... Não estou aparecendo mais o ponteiro aqui. A gente tem a característica de que nessa área aqui das fibras azuis, se vocês puderem perceber, elas estão indo em várias direções, certo? Então, justamente representa essa complexidade de fibras que existem ali na região dentro gengival e que vão servir como se fosse aquela cinta, aquele espartilho, aquela calça apertada que vai tentar comprimir tudo ali para tentar fazer o nosso selamento do ambiente externo com o ambiente interno. E aqui mais um desenho mostrando a característica, então, do nosso periodonto de proteção. Então, gostaria que vocês tivessem agora um olho mais clínico, né, quando vocês forem avaliar os pacientes de vocês, e tentem perceber as características desse periodonto de proteção, né? Alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm um biotipo mais espesso, a gente consegue observar esse aspecto de casca de laranja e também essa área mais coronal, que ela é um pouco mais lisa, certo? Então, isso aqui é o que diferencia. Então, aqui da margem gengival livre até a junção mucogengival, a gente tem um epitélio, uma gengiva que ela é queratinizada, ou seja, é um tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado. Contudo, nessa região mais acima da junção cimento-esmalte, a gente não tem inserção de fibras aqui no epitélio juncional. Então, a gente chama isso aqui, ó, de free gingiva, ou a gengiva livre. E essa outra parte aqui, onde já começa, a raiz já tem o cemento, e a gente tem aquelas inserções das fibras colágenas. Opa, desculpa, apertei o enter aqui. A gente tem a inserção da fibra colágena já indo na direção da mucosa, ou o tecido, aqui o periósteo, com as inserções na mucosa, a gente já tem a
gengiva inserida, aqui do inglês attached gingiva. Então, observem que os nomes que existem nos livros de cada estrutura, eles não são aleatórios, eles têm uma justificativa, a gente só precisa entender por que que uma se chama queratinizada, por que uma se chama queratinizada, outra se chama livre, outra se chama inserida, tudo isso tem uma justificativa, a gente não precisa decorar, a gente precisa apenas entender quais são as características, certo? Bem, então falando em inserção conjuntiva, né, e entrando um pouquinho mais na área da patologia periodontal, como eu falei para vocês, o esmalte ele não descama, e aí acabam acumulando bactérias aqui na superfície da superfície dentária, que se não forem removidas com frequência, elas sofrem um processo de maturação desse biofilme, a complexidade desse biofilme, ela aumenta, e aí as bactérias mais patogênicas começam a estimular uma resposta inflamatória do hospedeiro muito exacerbada. Como o hospedeiro, ele tenta... O hospedeiro somos nós, tá? Ou nossos pacientes. O hospedeiro, ele tenta combater aquela entrada de bactérias, então ele vai mandar várias células de defesa ali para aquele conjuntivo, via vaso sanguíneo, para penetrar ali naquele conjuntivo. Mas chega um momento em que não tem mais espaço para a célula de defesa entrar. E aí o que que começa a fazer? Ele vai recrutar, então, que o tecido conjuntivo daquela área seja degradado para que tenha espaço para a célula de defesa entrar. E aí começa a ter uma degradação das fibras, daquelas fibras colágenas que eu mostrei para vocês, certo? E aí a gente, lembra aquela inserção conjuntiva que eu falei para vocês? Ela começa a ser destruída e dependendo do nível de destruição, aquilo começa a estimular também, além da quebra dessas fibras colágenas, também a perda do tecido ósseo, ou seja, a reabsorção óssea. Bem, então, o que que acontece? Quando a gente está avaliando um tecido inflamado, que foi uma das dúvidas que veio pelo Instagram, né? Quando eu sondo, o que que é o nível de inserção clínica, o que que é profundidade de sondagem. Então, eu trouxe esse slide aqui, essas imagens, para a gente tentar trabalhar um pouco isso. O que que acontece? Quando o tecido está inflamado, e eu falei para vocês todo aquele processo que ocorre de destruição das fibras colágenas, acaba que esse tecido aqui, como está tudo destruído, é como se aquele espartilho ali, ele tivesse mais folgado. Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora que eu vou sondar. Como o pessoal fala, isso é mão de periodontista. Porque mão de periodontista é delicada. Tem que ser delicado na hora de sondar. Não é para o paciente pular da cadeira de dor, certo? Então, quando eu penetro aqui com a sonda periodontal, eu tenho que ser delicado. Por quê? Se eu forçar muito, a tendência natural quando o tecido está inflamado é que eu acabe ultrapassando esse epitélio juncional, que está todo ulcerado também, já está todo destruído, e acabe chegando ali no conjuntivo. É por isso que quando o tecido está inflamado, gente, por que sangra? Justamente por causa disso, porque quando eu penetro, eu acabo chegando ali no conjuntivo. Eu não falei para vocês que a parte que é vascularizada é do conjuntivo? Então, aí a sonda acaba penetrando ali e eu vou ter, então, quando eu tiro a sonda, aparece aquele sangramento, ele emerge, né, o sangramento ali, advindo o quê? De onde? Do fundo da bolsa periodontal. Então, por isso que chama sangramento à sondagem. É esse estímulo aqui que eu quero fazer e avaliar clinicamente, né? Na clínica eu estou fazendo isso aqui que a gente está vendo aqui numa visão macroscópica. E aí depois eu removo aqui esse biofilme, faço um polimento, biocompatibilizo essa superfície radicular, e aí ela estando biocompatibilizada, vai cicatrizar essa região. O que que acontece?
com a cicatrização? Acontece que aquelas fibras conjuntivas, elas vão tentar se restabelecer, então o tecido vai tentar cicatrizar ali, formando fibras, muitas vezes não consegue formar tudo, né, mas ele vai tentar reparar ali aquela região, e aí, se aquela fibra, imagina, se eu aumento o número de fibras, eu tô ali formando uma cinta maior de colágeno, aquilo tá me apertando, tá apertando. Então, aquilo vai apertando mais e vai deixando mais justinho aquele selamento. E o epitélio também vai cicatrizando, vai se reorganizando, não está mais ulcerado, e ele vai aderir de novo à superfície do dente, que, como eu falei, agora ela está biocompatível, ela não está mais cheia de bactérias, cheia de toxinas bacterianas, certo? Então, ela, como já está biocompatível, o epitélio ele vai se sentir favorável a aderir ali por via daqueles hemidesmossomos. E aí, quando eu vou reexaminar meu paciente, o que acontece? Como aquele tecido já está cicatrizado, formou uma fibrose ali daquela cinta de inserção conjuntiva e o epitélio já se aderiu numa superfície biocompatível, eu vejo que agora reduziu a profundidade de sondagem e não está mais sangrando. O que seria histologicamente, o que seria isso que eu enxergo na clínica? Então, seria basicamente isso daqui. E o que eu quero trazer para vocês é justamente isso aqui, que o ganho de inserção clínico, ele muitas vezes é diferente de um ganho de inserção histológica, ou seja, se eu fosse fazer um corte histológico daquele meu paciente que melhorou, né, que reduziu a profundidade de sondagem, muito provavelmente esse ganho de inserção que eu estou vendo clínico não vai ser tanto do ponto de vista histológico. O que eu quero dizer com isso? Olha aqui, do lado esquerdo, a gente tem o PPD, que é a profundidade de sondagem, certo? Da bolsa periodontal. E aqui, no lado direito, a gente vai ter que houve uma redução da profundidade de sondagem. Nesse caso aqui, houve também uma pequena recessão gengival. O que é a recessão? Ela é justamente a migração apical à junção semente-esmalte da margem gengival. Então, a margem gengival está abaixo da junção semente-esmalte. Isso aqui é caracterizado como recessão, certo? Então, a gente teve redução da profundidade de sondagem, recessão e formou um pouquinho de fibras aqui. Mas vejam que o quanto eu ganhei de fibras aqui, ela não foi a totalidade do que era, certo? Então, eu tenho aqui uma cicatrização pela formação de um epitélio juncional aqui nessa área. E quando a margem gengival está aqui junto com, associada a uma recessão, então o nível de inserção clínica, ele vai ser a associação da profundidade de sondagem com a mensuração da nossa recessão. Então, vamos supor aqui que a gente tem uma profundidade de sondagem de 3 milímetros, mais 1 milímetro de recessão, o nosso nível de inserção clínico vai ser a soma da recessão com a profundidade de sondagem, certo? E aí, quando eu estou falando desses... Pois não? Quando eu estou falando dessa cintura, desse espartilho, dessa cinta que existe ao redor do dente, eu quero que vocês lembrem, eu sei que não é tema dessa aula, mas só para a gente fazer uma correlação, de que a estrutura do dente, ela é diferente da estrutura do implante. O dente, ele apresenta o cemento. Consequentemente, tem fibras inseridas ali naquele cemento e a cinta, a formação daquelas fibras colágenas, ela é muito mais complexa
do que o implante, onde a gente não observa as fibras colágenas inseridas no implante. As fibras colágenas, elas correm paralela à superfície do implante, e isso traz uma consequência clínica que a gente pode abordar em um outro dia, certo? Mas fiquem com isso em mente. E aí, vou falando também de espaço biológico, e entrando um pouquinho já na nossa parte de periodonto de sustentação, eu queria trazer aqui para vocês o nosso famoso, né, corriqueiro aumento de coroa clínica. Então, professora, esse paciente ele vai colocar uma prótese, ele precisa fazer um aumento de coroa clínico. Aumento de coroa clínica é um nome muito genérico, né? E, na verdade, alguns preferem até falar, então, na terminologia de cirurgia para restabelecimento do espaço biológico. Só que para você falar essa terminologia bonita, você tem que entender o que é cirurgia para restabelecimento do espaço biológico. Então, a gente vai trazer isso, o que é essa cirurgia para restabelecimento do espaço biológico. Então, como eu falei para vocês, vocês têm que ter em mente o que cada estrutura do nosso periodonto tem de função, né, para a nossa saúde. Então, como eu falei, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva vão buscar fazer o quê? Fazer esse selamento. Então, sempre vai existir esse selamento, essa necessidade de selamento. E quando existe a invasão dessa barreira mínima, desse espaço mínimo, que seria esse espaço biológico, o organismo ele reage, ele não gosta, porque ele precisa de um espaço para ter esse selamento. E aí é por isso que a gente precisa fazer a cirurgia do espaço biológico, ou seja, é uma cirurgia para restabelecer esse espaço mínimo para que ocorra o selamento natural entre o ambiente externo e o ambiente interno. E eu tenho que ter isso em mente, seja quando eu vou fazer essa cirurgia de restabelecimento numa região posterior, ou quando eu vou fazer essa cirurgia numa região anterior, que seria o famoso aumento de coroa clínica, né? Aumento de coroa estético, né? Para quem já estudou anatomia vai lembrar que a coroa anatômica é toda a porção que cobre aqui a coroa, né? Então chega até onde termina o esmalte, e a coroa clínica é o que eu vejo clinicamente. Então, qual é o objetivo do aumento de coroa clínica estética? É geralmente paciente que tem erupção passiva alterada, onde essa parte do esmalte ela está encoberta pela gengiva, e eu quero expor tudo o que o paciente tem de coroa anatômica, ou quero expor o suficiente para que aquele sorriso fique mais harmônico, que a composição entre a parte vermelha e a parte a estética rosa e a estética branca, elas se tornem mais harmônicas dentro de um contexto facial, certo? Então, quando eu faço esse aumento de coroa clínico, por exemplo, eu quero aumentar a coroa para esse nível harmônico aqui da composição de estética branca e estética vermelha, eu tenho que ter em mente que eu tenho que restabelecer esse espaço biológico. Então, o que acontece? Muitas vezes, tem pessoas que fazem o procedimento e simplesmente fazem a gengivectomia, mas eles não verificam se formou, se tem um espaço suficiente para essa cinta de colágeno se formar mais abaixo, e aí a gengiva se manter naquela posição onde foi feita a incisão. Então, eu tenho que ter em mente essas estruturas anatômicas, a inserção conjuntiva, o epitélio juncional, e entender que isso precisa de um espaço mínimo, que vai variar para cada biotipo periodontal, e que eu preciso restabelecer um espaço para que a inserção se forme mais apical e forme o epitélio juncional. Então, se eu não tenho esse espaço, eu tenho que promover esse espaço, seja por uso de instrumentos manuais, né, por uma técnica menos invasiva, que é uma técnica sem rebatimento do retalho, ou se o biotipo for muito espesso, necessitar, eu tenho que rebater o retalho. Mas o conceito é o restabelecimento
desse espaço anatômico que a gente está estudando aqui. Então, aqui, mostrei ali um caso anterior de cirurgia sem rebatimento do retalho, e aqui a gente observa uma paciente que a gente observa já esse aspecto de casca de laranja, né, característico de um biotipo mais espesso. Então, observem aqui aquilo que a gente estudou ali, ó, da parte mais rugosa, né, daquela gengiva inserida, e aqui a gente pode observar uma parte mais lisa, né, na porção coronal. Nessa porção mais lisa aqui não tem fibras inseridas, né? E aí, essa aqui é o quê? A parte, da gengiva livre, certo? E toda essa parte aqui, da margem gengival até a junção mucogengival, ela é toda queratinizada, mas uma parte é inserida, outra parte é livre. Então, quem gosta de periodontia, tem olho de periodontista, já consegue basicamente enxergar aqui onde é que está, onde estaria a junção cemento-esmalte dela, né? Mesmo antes de sondar, mas obviamente a gente tem que sondar, marcar todos os pontos aqui na hora da cirurgia. E aqui foi após o rebatimento do retalho total, né? Então a gente observa aqui, ó. Então aqui é a junção cemento-esmalte, aqui seria a parte onde estaria inserido a inserção conjuntiva, que a gente criou o espaço aqui, então desgastou o osso aqui para que a inserção conjuntiva se insira aqui e o epitélio, a margem gengival, ela possa ficar mais apicalmente ao que estava anteriormente. E aí a gente consegue expor mais. Estou voltando. A gente consegue expor mais a coroa da paciente. Então, aqui foi após a cirurgia, e depois ela passou por uma complementação de laminados cerâmicos, e aí a gente pode observar aqui como ficou o sorriso. Então, observem a composição mais harmônica do sorriso, né, da estética branca associada à estética vermelha. Então, como era inicialmente e como ficou. Então, a gente tem que ter essa visão. Ela foi uma paciente que ela veio com o objetivo de fazer, mexer na estética branca. Mas aí eu ofereci para ela, eu falei, olha, mas a gente pode melhorar ainda mais esse sorriso se a gente, além da estética branca, a gente mexer na composição do seu sorriso, certo? Então, a gente tem que ter essa visão, né, de uma visão global de todas as especialidades. E aqui, também, como eu falei para vocês, não é o tema, a parte de implante, né, mas a gente sempre deixa um spoiler aí, para não falar tudo hoje, também me chamarem para fazer outras palestras. Se eu falar tudo hoje, não vão mais me chamar, então eu deixei aqui um spoiler, mas para a gente comparar quais são as características que a gente tem nos tecidos periodontais e nos tecidos periimplantares. Eles são parecidos, mas eles são diferentes, certo? Então, como eu falei para vocês, o dente, ele tem algumas características de ter as fibras inseridas, certo? No cemento. Então, a gente vai ter essa maior complexidade de fibras ao redor. Já o implante, ele não tem cemento, consequentemente, ele não tem fibras perpendiculares. Contudo, os dois, tanto o dente quanto o implante, necessitam de um espaço mínimo de selamento biológico. Ou seja, no implante também a gente precisa de um espaço mínimo dessa parte do conjuntivo e dessa parte do tecido epitelial para formar esse selamento. E foi por isso que essa parte do selamento biológico, né, do entendimento do que causa essa salserização, que seria essa perda óssea marginal aqui do implante, ela está muito em voga atualmente, justamente porque antes não se atentava em relação ao biotipo periodontal, a necessidade de uma espessura mínima de tecido mole para permitir essa formação do espaço biológico, e atualmente
a periodontia tem crescido muito devido à implantodontia e a esse entendimento da necessidade do tecido mole e desse selamento para manutenção da saúde periimplantar ao longo prazo. Certo? Então, não esqueçam que tanto o dente quanto o implante, eles precisam desse espaço mínimo. Eu estou apertando aqui, ele está indo muito devagar. Quando vai tudo de uma vez. Vamos lá. Então, não esqueçam que, assim como o dente, o implante ele precisa desse espaço mínimo para formar esses tecidos supracrestais, que servem de quê? De barreira, de separação entre o meio externo e o meio interno. A diferença é que não há cemento nem ligamento periodontal no implante. Isso só existe no dente, porque Deus é mais perfeito que a gente. Então, voltando lá para o aspecto de normalidade, né, que como eu falei para vocês naquela primeiras fotos, a gente quer imitar o que Deus criou. Então, a gente tem que entender o que seria o natural, o que seria o perfeito, para a gente, que a gente nunca vai alcançar, mas a gente vai tentar alcançar aquela perfeição do que é natural. Então, a gente tem que entender os aspectos da gengiva que fazem ela ter esse aspecto natural. Certo? Então, preciso compreender as características da gengiva inserida, da gengiva marginal livre, e é que a gengiva queratinizada é composta pela combinação da gengiva inserida com a gengiva marginal. Tenho que avaliar muito bem uma área muito crítica, que é a área de papila, certo? Entender quais as características da mucosa alveolar, como eu falei no começo da aula, entender que muitas vezes eu preciso chegar nessa área de mucosa alveolar para obter a elasticidade do retalho que eu preciso para uma técnica de recobrimento, certo? Como eu já falei para vocês anteriormente, quais as características dessa mucosa alveolar para se alcançar essa maleabilidade do retalho. E eu tenho que avaliar também as características das margens gengivais, né? E principalmente o zênite, quando eu estou fazendo aumento de coroa estético, para deixar isso mais harmônico possível. Então, como eu falei, muitas vezes a gente já começa a ter um olho clínico de conseguir observar uma área que já está mais inflamada, uma área que está mais saudável, e vocês têm que treinar esse olho clínico, né? E entender o que eu estou vendo clinicamente, o que ele representa histologicamente, certo? Então, avaliar os aspectos dos biotipos periodontais, a textura da superfície da gengiva, entender por que é essa questão do aspecto de casca de laranja, como eu discuti com os meninos do projeto de extensão, justamente esse imbricamento, né, das cristas epiteliais juntamente com a papila dérmica e essa adesão entre o epitélio e o conjuntivo justamente na mucosa mastigatória para conseguir conter esse impacto do bolo alimentar. Então ela tem que ser resistente, ela tem que ter alta imbricação das cristas epiteliais com as papilas dérmicas nessa região, justamente por isso, porque ela vai receber o impacto do bolo alimentar. E eu tenho que entender, então, que esse imbricamento do epitélio com o conjuntivo, ele existe uma razão de ser. E que o epitélio, ele sofre a interação do tecido conjuntivo, que a gente chama de mesênquima também, né? Porque ele tem origem mesenquimal. Então, esse aqui é um experimento do professor Linde em macacos, que está no livro dele, onde ele mostra que na área aqui próxima ao dente, a gente tem a gengiva, né, com aquela característica de uma mucosa queratinizada, e a mucosa alveolar já com uma mucosa não queratinizada, um tecido conjuntivo mais elástico, e com aquelas características histológicas que eu já expliquei para vocês. E aí ele fez um experimento onde aquela gengiva que estava lá em cima, ele cortou e levou para apical, e essa mucosa alveolar, ele trouxe mais para próximo do dente. O que ele observou? Ele observou que, quando ele fez isso, as células que estavam aqui no ligamento periodontal proliferaram e estimularam
a queratinização dessa mucosa aqui. Certo? Então, formou-se um novo periodonto de proteção, porque não serve, essa região aqui não serve para proteger do impacto do bolo alimentar, então ela precisa ser mais resistente, precisa ter uma queratinização, precisa ter um tecido mais rico em fibras colágenas. Então, o que aconteceu? Naturalmente, o organismo ele promoveu essa queratinização, então formou uma nova gengiva aqui, certo? E aqui a cicatrização, mostrando aquela gengiva que foi translocada e a mucosa alveolar. Então, o próprio ligamento periodontal estimula essa queratinização e formação de uma nova gengiva, né, de um tecido queratinizado. E como eu mostrei para vocês no aspecto histológico, a gente observa aqui, então, que o tecido conjuntivo, ele apresenta um aspecto que vai promover a diferenciação do epitélio. Ah, mas o que isso tem a ver? Você experimenta em animal, o que isso tem a ver com a minha aplicação clínica? Isso tem a ver que o tecido que eu busco imitar, se eu quero formar um tecido bem queratinizado, eu tenho que obter uma área de conjuntivo que promova essa queratinização, que deixe esse aspecto de um tecido queratinizado, assim como é a gengiva, que faz parte do quê? Da nossa mucosa mastigatória. Consequentemente, eu vou tirar, então, um conjuntivo da onde? De outra parte que faz parte da mucosa mastigatória. Qual que é? É a região do palato, certo? Para onde que a gente vai precisar desses enxertos? Geralmente, para pacientes que têm esse biotipo periodontal fino, certo? Então, esse biotipo periodontal, ele tem características diferentes do biotipo periodontal espesso. Biotipo periodontal espesso é aquele bem característico daquele aspecto de casca de laranja, tecido mole denso e fibrótico, como eu mostrei naquele caso de aumento de coroa clínico, né? Então, pacientes que têm um biotipo espesso podem estar associados com erupção passiva, né? E já os pacientes que têm um biotipo periodontal fino, eles estão mais associados com essa questão da recessão gengival, certo? Então, eles apresentam um fino biotipo periodontal e a gente precisa aumentar essa espessura de tecido conjuntivo ali para dar uma proteção maior. Então, observem as características anatômicas de cada paciente de vocês para que vocês possam classificar qual é o biotipo periodontal, se é fino e espesso. É claro que na vida, né, a gente não vai encontrar pacientes tão característicos assim, pode ser que a gente não encontre pacientes tão característicos de biotipo espesso e outro de um biotipo periodontal fino, principalmente na nossa população, que é bem miscigenada, a população brasileira, a gente também tem um biotipo intermediário. Às vezes a gente acha que não tem muito osso, né? Quando a gente olha aquele aspecto gengival, e a gente vai e verifica depois que precisa rebater o retalho porque o osso está muito espesso e não estou conseguindo fazer só com uma técnica sem rebatimento do retalho, certo? Então, existem também os biotipos intermediários. Aqui, como é o primeiro contato de vocês, a gente vai focar mais no biotipo espesso e biotipo fino para ser um pouco mais didático. Então, o que é esse biotipo espesso e biotipo fino? Então, eu coloquei aqui essas duas imagens, né, para a gente entender como que é a característica de cada um. Basicamente, o biotipo espesso, pense num muro assim de concreto bem largo. E o biotipo fino é como se fosse uma casquinha de ovo. Se você der um tecozinho ali, aquilo quebra. Então, o biotipo fino é como se fosse essa casquinha de ovo. Você vai dar qualquer trauma mais forte ali, vai levar à perda dessa crista óssea aqui, que é muito fina. Então, quando eu quero
proteger essa região, eu falo que eu vou aumentar o para-choque de gengiva, promovendo o quê? O aumento da espessura da gengiva, e geralmente a gente obtém isso por vias de enxerto autógeno, ainda é o padrão ouro dentro da periodontia, para aumento de espessura de gengiva, certo? Ou, na verdade, aumento de espessura de mucosa queratinizada. E a gente tem esse padrão mais, passa de um padrão de espessura mais fina para um para-choque mais avantajado, vamos dizer assim. E, como eu falei para vocês, se eu quero aumentar essa espessura de tecido queratinizado, de onde que eu vou obter? De algum lugar que me dê um tecido conjuntivo para ter essas características de queratinização. E onde é essa área? Principalmente tem a região do túber, mas também, principalmente a região do palato, né? Ainda mais se a gente precisa de uma maior quantidade de tecido conjuntivo. Então, esse aqui é o padrão ouro, né? Tecido conjuntivo ainda é o padrão ouro para recobrimento radicular e aumento de espessura de tecido queratinizado, que promove, então, essa modificação do biotipo periodontal mais fino para um biotipo mais espesso. Contudo, ele ainda tem a desvantagem da maior morbidade do paciente, porque eu vou precisar de um segundo sítio cirúrgico. Outra consideração anatômica durante a remoção desse enxerto é que a gente precisa avaliar qual é a profundidade do palato do paciente. Essa aqui é uma figura do professor Consolaro. E a gente tem que avaliar, então, qual é a distância, né, da junção semente-esmalte até o fundo da abóbada palatina, para verificar até que profundidade a gente pode ir para remover esse enxerto de conjuntiva. Então, é um cuidado que a gente tem que ter devido à artéria palatina maior. E aí a gente vai ter várias características desse tecido mole para obter, e a gente tem que entender as características do tecido conjuntivo, se eu quero um tecido conjuntivo mais denso, por que eu não pego uma camada tão adiposa, tento pegar uma camada mais densa, né, porque ela vai ter mais estabilidade, se eu pegar uma camada conjuntiva, principalmente da região de molar, só que eu tenho que ter cuidado justamente com a artéria palatina maior. Então, aqui esse caso, onde foi feito o recobrimento pela técnica de Zucchelli, onde foi obtido o tecido conjuntivo ali da região do palato, e a gente coloca esse tecido conjuntivo para justamente modificar o biotipo do paciente. Então, aqui é aspecto inicial, e 7 meses após, esse é um paciente que eu operei lá no Hospital de Aeronáutica de Belém, como eu falei para vocês, eu não trabalho mais lá, eu acabei perdendo o contato, mas ainda tenho o telefone dela, vou ver se a gente combina para eu ter um pós-operatório mais longo dela, e avaliar como é que está o controle pós-cirúrgico. Então, gente, quando vocês olharem de novo a gengiva de um paciente de vocês, eu queria que vocês lembrassem dessa rica vascularização que tem o periodonto. E dessa complexidade toda que é para formar esse selamento entre o espaço externo e o espaço interno, essa vascularização, que quando existe um processo de colonização, maturação do biofilme, vão vir as células de defesa por essa região aqui, por esses vasos sanguíneos, e vão promover todo esse processo. Então, acho que de periodonto de proteção a gente já explorou, já começou a entrar um pouquinho no periodonto de sustentação, e eu espero que esteja ficando um pouco mais claro para vocês, né? Não tenha sido apenas o decoreba da nomenclatura. A gente tem que entender o porquê da nomenclatura. Então, entrando um pouquinho agora mais profundamente no periodonto de sustentação, a gente sabe que o periodonto de sustentação é composto pelo cemento, pelo ligamento e pelo osso alveolar, que lá na época de histologia, embriologia, a gente sabe que eles foram formados conjuntamente, né, durante o processo de formação radicular.
E essa perda de inserção do periodonto de sustentação, ela pode se dar pela inflamação. Essa inflamação, ela pode ser advinda do acúmulo de biofilme, que leva a um processo inflamatório do hospedeiro, uma resposta inflamatória do hospedeiro, ou seja, a resposta inflamatória do hospedeiro conta bastante, ou essa inflamação pode ser decorrente de um trauma de escovação, paciente que acha que, se eu comprar uma escova média e fizer muita força, parece que eu estou areando a panela, eu vou limpar mais meu dente. Então, como a gente viu naquele paciente de biotipo fino, que tem um tecido delgado, parece uma casquinha de ovo, se ele levar a uma inflamação daquela gengiva, acaba que vai destruir aquele osso que é muito fininho. Eu vou explicar isso esquematicamente para vocês, certo? Então, só lembrem que essa perda de inserção, ela pode se dar ou pelo acúmulo de biofilme ou pelo trauma de escovação, mas os dois são decorrentes de um processo inflamatório. Só que cada um dos biotipos, como eu falei, vão se comportar de uma forma um pouco diferente, certo? Ou pela consequência anatômica do biotipo deles, acaba que a doença leva a uma consequência diferente. Então, aqui do esquema do professor Joly, que está no livro do professor Joly, ele fala que o biotipo espesso ele está associado a uma perda de inserção associada à presença de bolsa periodontal. Já no biotipo fino, a perda de inserção está associada à recessão. Então, eu trouxe aqui alguns esquemas para a gente entender o que é isso, certo? O que é essa bolsa periodontal e o que é a recessão e por que cada biotipo tem uma característica de perda de inserção. Certo? Então, vamos voltar lá naquele esqueminha que eu fiz, né? Do biotipo espesso e o biotipo fino. Então, no biotipo espesso, eu tenho, lembra aquele muro de concreto que eu falei, super espesso, super largo? Geralmente eu tenho uma gengiva que é compatível também com osso subjacente espesso. Uma gengiva espessa com um osso espesso. E o que acontece? Como naquela paciente lá que eu mostrei para você, né? Que tem bastante osso. Então, o que acontece? Quando tem o acúmulo de biofilme, como eu falei para vocês, toda aquela patogênese, né? Vem as células de defesa, aí acaba não tendo muito espaço. Precisa de mais espaço, então eu vou destruir aquele tecido colágeno ali naquela região. E, às vezes, as citocinas levam também à destruição do tecido ósseo. O que vai acontecer? Eu vou ter uma inflamação que vai começar a levar à destruição daquele tecido ósseo. Só que lembra que eu estou falando daquela muralha enorme, né? De concreto. Então, quando tem essa inflamação, acaba que o osso é muito espesso e ele não acaba sendo destruído como um todo em altura. E aí, fica uma parte ali. Só que aqui começa a se desenvolver a bolsa periodontal. O que é a bolsa periodontal? É o aprofundamento, por definição, né, de livro, é o aprofundamento patológico do sulco gengival. Então, começa a ter essa proliferação, essa destruição do epitélio juncional aqui para tentar combater a invasão microbiana. As células de defesa vêm aqui no conjuntivo também e vão invadindo e destruindo aquele tecido conjuntivo para tentar ver mais células de defesa para aquela região ali, para tentar combater a infecção bacteriana. E aí, forma-se a bolsa periodontal. Como eu falei, destrói todas aquelas fibras colágenas ali e eu tenho uma perda de inserção. Certo? Então, aqui no biotipo espesso, a perda de inserção está associada à formação de uma bolsa periodontal. Por quê? Na hora que eu entro aqui com aquela sonda que eu mostrei para vocês, como o tecido ainda está mais em cima, e eu não consigo, o processo inflamatório não destruiu todo o osso aqui, a sondagem aqui, ela fica
aprofundada com a formação de uma bolsa periodontal. Já no biotipo fino, aquele que parece uma casca de ovo, como eu falei para vocês, aqui tem um outro exemplo clínico, né? Quando vocês baterem um olho num paciente assim na clínica, vocês vão lembrar que, olha, esse slide parece com aquele paciente lá que a professora mostrou com aquele esquema, né? Do desenho esquemático lá do biotipo fino. E se a gente pudesse rebater aquele retalho do paciente, é como se em alguns lugares nem tivesse, o osso fosse muito fino, ou às vezes nem tem osso ali na superfície da raiz, certo? Que a gente chama esse processo aqui de deiscência, certo? Também existe o processo de fenestração quando existe um pouco de osso aqui na coronal, certo? Então, esses são os tipos de defeitos ósseos associados a um biotipo fino. Então, nesse biotipo fino, o que acontece? Se eu tenho aquele mesmo processo inflamatório ali de acúmulo de biofilme, ou se eu tenho uma escova muito dura e o paciente traumatiza aqui naquela região, o processo inflamatório, ele vai comendo aquele osso, né, grosseiramente falando, né? Ele começa, aquele osso é tão fino, lembram da casca de laranja? Se vocês derem um peteleco, ela vai quebrar toda e ela vai descer em altura. Então, esse osso, ele perde em altura e aí a gengiva ela é suportada também pelo osso aqui. Se eu não tenho osso, a gengiva ela vai se acomodar, vai ficar apoiada sobre o osso remanescente. Aí acaba que ela migra apicalmente, ou seja, ela desce abaixo da junção cemento-esmalte. E aí, por definição, quando eu tenho um espaço da distância da margem gengival à junção cemento-esmalte, a gente chama isso de recessão. Por isso que no biotipo espesso, a perda de inserção está associada à bolsa, e no biotipo fino, a perda de inserção está associada à recessão. No biotipo fino, a perda de inserção está associada à recessão gengival. Certo? Por fim, gente, para a gente terminar a nossa discussão de anatomia dentro da clínica, outro aspecto anatômico que eu tenho que avaliar bastante na minha clínica é quando eu encontro defeitos infraósseos e defeitos de Furca. Então, os defeitos infraósseos, eles são avaliados principalmente quanto ao número de paredes remanescentes, paredes ósseas. Porque se vocês lembram lá dentro de histologia que o cemento ele não é um tecido vascularizado, certo? E o osso, ele é um tecido mineralizado que ele é vascularizado. Então, eu preciso saber, se eu for fazer uma cirurgia regenerativa, algum procedimento que vai necessitar de vascularização, de nutrição, de onde é que vão vir aquelas fontes de nutrição, de vascularização. Então, quanto menos fonte de vascularização eu tiver, né, quanto menos retentivo, menos paredes ósseas remanescentes eu tiver, pior vai ser a previsão daquele tratamento ou o prognóstico. Já, quanto mais retentivo for, quanto mais paredes ósseas eu tiver, mais nutrição, mais fonte de vascularização eu tiver, mais estável também vai ser o defeito, melhor vai ser o prognóstico. Outra questão que a gente tem que avaliar são os ângulos dos defeitos infraósseos. Quanto mais estreito for o defeito, vai ser mais favorável. Quanto mais largo, vai ser menos favorável. Então, nesses aqui que são mais abertos, por exemplo, entre o molar e o segundo pré, ele é menos retentivo, porque ele é mais aberto e o prognóstico é pior. Já entre o pré-molar e o canino, onde a gente pode observar um defeito mais estreito, ele é mais retentivo, e o prognóstico ele é melhor. Outra questão anatômica é a lesão de bifurcação. Então, o que é a lesão de bifurcação? Geralmente, nos dentes multirradiculados, a gente tem essa separação das raízes. E essa área é chamada de bifurcação.
Quando ocorre uma perda óssea nessa região entre as raízes, a gente chama, então, de lesão de bifurcação, que é a perda óssea ou reabsorção óssea patológica na área entre as raízes, também chamada de área de furca ou bifurcação. Para isso, para a gente saber onde é que a gente pode encontrar as lesões de bifurcação, a gente tem que saber quais são os dentes que têm mais de uma raiz, certo? Então, antes da gente estudar a lesão de furca, a gente tem que estudar a anatomia dentária e lembrar que os primeiros molares, geralmente, eles têm duas raízes, os primeiros pré-molares superiores, e qual é a disposição das raízes nos molares superiores e nos molares inferiores, além de como é a disposição da angulação entre as raízes, ou se as raízes são mais fusionadas, né, em um dente ou em outro, para que eu possa saber, então, no primeiro molar superior, eu tenho que procurar a furca vestibular, que vai ter entre a raiz mesial e distal, eu tenho que procurar uma furca mesial, tenho que procurar uma furca distal. Já no molar inferior, eu tenho que procurar uma furca vestibular e uma furca lingual, certo? Então, tenho que entender essas anatomias para saber onde procurar a lesão de furca. E também ter uma visão intuitiva de que, se o tronco radicular do molar tem cerca de 2 ou 3 milímetros, se eu tenho uma bolsa de 5, muito provavelmente eu tenho uma lesão de furca ali. Então, quando eu já tenho uma profundidade de sondagem mais avançada nesses dentes, eu tenho que piscar um alerta ali. E eu tenho que pensar, bem, eu tenho que examinar ali se não há também uma lesão de furca. Essa avaliação da lesão de bifurcação, ela é feita por uma sonda especial chamada sonda Neighbors, que ela tem que ela pode ver sem graduação ou com uma graduação, mas eu prefiro utilizar essa que tem graduação para facilitar a visualização, certo? E essa lesão de bifurcação, ela pode ser dividida em grau 1, grau 2 ou grau 3, segundo Hemp, classificação de Hemp de 1975. Grau 1 é quando ela atinge apenas a porção inicial, o terço inicial, de uma destruição horizontal entre as raízes. A grau 2 é quando tem uma destruição um pouco maior do que um terço, só que ela não ultrapassa o outro lado dessa perda óssea horizontal. E o grau 3 é quando já existe uma perda óssea horizontal que vai de um lado a outro. E aí, quando a gente tem defeitos infraósseos e lesão de furca, a gente tem que avaliar as características daquele defeito para justamente avaliar como seria o prognóstico daquela terapia, como a gente falou. Então, a gente sabe que em algumas áreas são mais retentivas e a gente vai ter um prognóstico melhor, mas outras áreas onde a gente já tem praticamente duas paredes, o prognóstico é menor. E como é que a gente vai tentar compensar essa região, essas áreas, né? Então, vou colocar um biomaterial para tentar preencher aquele espaço, para manter a gengiva um pouco mais coronal, porque se eu fechar o retalho sem nada aqui, a gengiva vai colabar aqui, então não vai dar certo. Então, esse caso é um caso que eu fiz na época que eu estava, acho que no mestrado, lá na Unicamp, juntamente com o professor Hugo, lá de Manaus, que fazia doutorado lá na Unicamp, onde a gente, aqui, um paciente, né? Então, era uma área que ainda remanescia com profundidade de sondagem, sangramento à sondagem, e aí foi proposta, depois da terapia não cirúrgica, foi proposta, então, como esse sítio aqui ainda permanecia com presença de sangramento à sondagem e uma profundidade de sondagem maior, a gente propôs fazer uma intervenção cirúrgica e foi observado, então, o quê? Remanescente de cálculo, ainda de biofilme contaminado, superfície contaminada, e foi feita a biocompatibilização da superfície radicular, tanto com o uso de instrumentos ultrassônicos,
quanto de instrumentos manuais, né? A gente observa aqui uma característica anatômica da raiz que favorece, né? Então, essa concavidade ali, que dificulta a instrumentação a retalho, sem retalho, né? Então, a gente abriu o retalho para instrumentar melhor essa região. E aí, como eu falei, a gente tem que tentar preencher esse defeito para não colabar. Então, nesse caso aqui, foi feita uma associação entre um biomaterial, que aqui foi a beta-tricalcifosfato, material sintético, mais o endogen, que são as proteínas derivadas da matriz do esmalte, que tem um aspecto de biomodulação, de uma molécula biomoduladora ali da regeneração periodontal, certo? E a gente observou uma melhora, um ganho de inserção clínica, que, como eu falei, e um preenchimento do defeito, né, por aquele biomaterial. Mas, como eu falei para vocês, nem sempre a característica clínica é a mesma da histológica. Então, apesar de a gente ter usado endogen, que é um material biomodulador, a gente não fez a histologia para ver se houve uma regeneração verdadeira. Mas isso não impede de dizer que a gente teve, sim, uma melhora clínica, tanto pela avaliação radiográfica como pela avaliação clínica. Né? E quando eu falo assim, eu não sei se foi regeneração, mas melhorou. O que significa isso? Significa que quando a gente tem um periodonto sadio e ele é desafiado por uma doença, tudo o que eu faço, em geral, não leva à formação de um periodonto tal como ele era quando rígido, mas sim a um tipo de reparo, né? Ou por formação de um epitélio juncional longo, ou por uma nova inserção, ou mesmo até por uma anquilose, que não é desejável, mas pode acontecer. Quando eu tenho uma doença periodontal e se eu conseguir reconstituir um novo cemento, um novo ligamento e um novo osso alveolar, aí sim eu teria uma regeneração. Só que isso eu só posso afirmar com toda a certeza que houve a formação de novo cemento, novo ligamento e novo osso, se eu fizer uma avaliação histológica. E é claro que a gente não vai submeter o paciente a tudo aquilo, toda a cirurgia, para simplesmente extrair o dente depois para fazer histologia e ver se as fibras ficaram perpendiculares. Mas a nível experimental, ou nível de prova conceitual do que é regeneração, é isso, é a formação de fibras perpendiculares inseridas em um novo cemento e um novo osso, que foi o que o Melcher postulou, né, que essa regeneração ela se daria justamente pelas células advindas do ligamento periodontal. Então, atualmente a gente sabe que essa regeneração ela é promovida pelas células tronco do ligamento periodontal, daquele ligamento remanescente ali na porção mais apical. E o que a gente deseja com essas terapias regenerativas? Justamente a migração e a proliferação dessas células tronco, a partir do ligamento periodontal remanescente, e que elas sofram um processo de diferenciação celular, naqueles 3 tipos celulares que fazem parte do periodonto de sustentação, ou seja, formação de osteoblastos para formar osso alveolar, dos cementoblastos para formar novo cemento e os fibroblastos para formarem um novo ligamento periodontal. E por fim, gente, para a gente terminar contextualizando com aquela imagem que eu mostrei no início, daquela área com ausência dentária, a gente não pode esquecer que esse osso alveolar que a gente está falando, que tem que formar, ele é dependente do ligamento periodontal. E quando eu extraio um dente, ou quando ocorre uma perda dentária, esse osso alveolar aqui que sobrevive em dependência do ligamento periodontal, se eu tiro o dente, eu tiro o ligamento. E, consequentemente, esse osso ele vai ser perdido. E é por isso que existe essa perda do osso alveolar remanescente, né? E aí fica apenas o osso da base da mandíbula. Então, eu tenho que ter em mente isso. Então, atualmente, a gente não extrai o dente mais sem pensar
que vai ocorrer esse processo. Antes de eu extrair o dente, eu já tenho que planejar. Se eu vou extrair, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um implante, mas um biomaterial. O paciente não tem condições de colocar um implante agora, mas então eu vou, pelo menos, colocar um biomaterial ali. Para quê? Para que essa perda de volume que ele tem aqui não fique tão acentuada. Então, eu vou fazer algum procedimento, de preservação do rebordo, para que futuramente ele tenha a oportunidade de reabilitar aquela área sem tanta morbidade, certo? E isso é mais acentuada, essa perda da tábua óssea, principalmente nas áreas onde é mais fina essa tábua óssea, como a gente estava falando, discutindo ali da característica do biotipo, e que quando o osso é muito fino, parece uma casquinha de ovo, que qualquer coisinha ela é perdida. Então, nessas áreas aqui da região anterior, elas são, a tábua óssea vestibular é mais fina, e eu tenho que ter esse cuidado, né? Lembrar que antes de extrair o dente, eu preciso pensar em como é que eu vou tentar manter esse osso, essa conformidade aqui para uma futura reabilitação, porque eu sei que se eu deixar apenas o coágulo, esse osso, que é uma estrutura vital, ele vai se remodelar, mas aí ele vai se remodelar e vai perder aquele volume que ele tinha inicialmente, como já mostraram os estudos do professor Maurício de Araújo, onde na área que tem aqui para o lado direito de vocês uma tábua óssea vestibular mais fina, quanto mais fina, lembrem da casquinha do ovo, ela tende a perder em altura e sofrer essa remodelação. Então, tenho que lembrar de todo esse processo que ocorre pós-extração, e toda essa remodelação, formação do coágulo, de células inflamatórias, que vão vir células mesenquimais, que vão sintetizar novo colágeno, e todo esse processo de remodelação óssea, que vocês já estudaram em histologia, esse processo ele vai acontecer. E eu tenho que saber como é que eu vou tentar contornar isso, certo? Então, por exemplo, na hora de instalar o implante, qual é a terapia regenerativa? Eu vou colocar um biomaterial, mais uma membrana, ali para tentar contornar essa perda de volume, certo? Então, como considerações finais, eu queria deixar aqui que a gente vive uma odontologia integrada. Então, como vocês viram, eu falei de dentística, falei de implantodontia, onde a periodontia ela tem o seu papel fundamental, né? A gente estuda um monte de coisa para aplicar um pouco de cada. E por mais nova que seja a técnica ou a tecnologia que a gente esteja estudando, em periodontia não existe tecnologia sem respeitar os limites biológicos do organismo, acho que em nenhuma área, né? Mas eu digo que o periodonto ele não aceita desaforo. Então, se você quiser inventar uma técnica ultra mega revolucionária, mas não tiver nutrição, o retalho não seja dividido de forma correta, não fique passivo, não tem como dar certo, porque você não está respeitando os limites biológicos do organismo. Então, por isso que a gente tem que entender qual é a característica anatômica de cada região e como é que isso funciona dentro de um estado de normalidade para que eu possa aplicar aquilo dentro da minha prática clínica, certo? Gente, é isso, gostaria de agradecer, muito obrigada. Mais uma vez, gostaria de pedir para vocês para compartilharem o nosso post do nosso Maio Vermelho, e para quem puder colaborar com a ciência e com a solidariedade na campanha pela vida dos nossos hospitais universitários, certo? Deixo aqui meu muito obrigada. Eu agradeço a professora Ana Daniela pelo convite em participar do projeto de extensão, em colaboração com a professora Maiara, e gostaria de dizer que aqui eu sou uma mera transmissora da informação, né? Tudo que eu estou falando aqui veio de muito estudo, de embasamentos científicos, e que eu não conseguiria estar dando essa palestra se não fosse a ajuda
de todos os voluntários e bolsistas do projeto de extensão, que eles que organizaram a plataforma, os formulários, para vocês se inscreverem, porque, como muitos sabem, eu morro de vergonha de fazer palestra, eu não faço live em Instagram, não faço nada, porque eu morro de vergonha. Então, como eu falei para vocês, isso surgiu na semana passada de uma forma muito tímida. Acho que se eu chegasse se me falasse assim, você vai ter que dar para 250 pessoas, acho que eu nem teria aceitado. Mas começou de uma forma muito tímida, mas eu estou muito satisfeita, muito feliz de ter vencido essa minha timidez também e de poder estar compartilhando com vocês. E fico assim, apesar de toda essa loucura que a gente está vivendo, né? Eu fico muito feliz de poder estar reunindo aqui pessoas que eu admiro, pessoas que compartilharam comigo várias fases da minha vida. Eu vi que, por exemplo, se inscreveram alunos que eu dei aula de histologia há uns 2, 3 anos atrás, e aí estão revivendo. Então, a Irna, que está morando em Passo Fundo, que eu nunca imaginava que eu ia dar uma outra aula para ela, e a tecnologia está proporcionando essa oportunidade, né? A Amanda, né, da doutora Pério lá, que, assim, eu falei assim, eu admiro muito ela porque ela expressa, né, expressa o seu cotidiano, e eu falo, nossa, eu não, sabe aquela coisa que você admira a pessoa por fazer aquilo, mas você não tem coragem de fazer? Então, aí eu olhava assim, o Instagram dela e falava, nossa, e eu achava tão legal, porque ela compartilha o cotidiano dela, e isso inspira outras pessoas. Eu acho isso muito legal, porque, na verdade, a gente não entra no mestrado, a gente não entra numa pós-graduação, a gente não entra numa graduação se não for pelo nosso esforço, né? Então, aquela batalha de dia a dia, nada vem por acaso. Então, e aí ela, eu queria assistir, a gente conseguiu que ela viesse assistir. Então, assim, isso está sendo muito gratificante para mim, mas isso não estaria acontecendo se não fosse todo o background que as meninas me deram, todo o apoio, porque eu não sei fazer nada disso sem elas. Então, gostaria de agradecer a todas as meninas do projeto de extensão, todos os voluntários, os bolsistas, a professora Ana, e a vocês que estão 2 horas me ouvindo aqui, né? Muito obrigada pela audiência e pela paciência. Certo? Vou tirar aqui agora da apresentação, para a gente abrir aqui, eu vou abrir para as perguntas. Professora Miki, Maiara aqui falando. Pois não. Queria lhe agradecer em nome do projeto Sabe, Você Sabia, em nome da professora Ana Daniela, também nossa coordenadora. E a gente vai abrir para as perguntas. Já tem uma pergunta aqui no chat, se a senhora puder responder. Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Deixa eu encontrar a pergunta aqui. Está aqui no grupo? Está aqui no chat. Eu vou ler para a senhora e você pode responder. Se os problemas oclusais, como a falta de guia canina, também podem causar recessão em biotipos finos. Então, acho que foi a pergunta da Irna. Então, o problema oclusal, o trauma de oclusão, ele não causa a perda de inserção, mas ele pode, se o paciente tiver, por exemplo, uma inflamação por uma infecção periodontal, por uma doença periodontal, e ele está associado a um trauma de oclusão, aquilo pode acelerar o processo de perda de inserção, mas o trauma de oclusão em si não vai causar a recessão, certo? Não causa a perda de inserção. Agora, é claro, se o paciente tem um trauma de oclusão, eu não vou fazer uma cirurgia de recobrimento sem tratar o problema oclusal. Eu vou avaliar o problema oclusal, vou avaliar também se, junto com esse problema oclusal, eu preciso melhorar o posicionamento desse dente. O que está causando esse exacerbamento da força oclusal ali? Então, eu tenho que avaliar se ele precisa de uma ortodontia
para melhorar o posicionamento desse dente. Às vezes, quando o dente está muito além, né, para fora do rebordo, que a gente chama de envelope ósseo, quando o dente está muito para fora desse envelope ósseo, por vezes, antes de fazer a cirurgia, o paciente passa por uma terapia cirúrgica, não cirúrgica inicial, para manter a saúde gengival, mas aí ele vai fazer uma ortodontia para trazer esse dente mais para lingual, para aí eu ter um ambiente mais favorável para o tratamento daquela recessão. Alguns artigos mostram até que mesmo a terapia ortodôntica, se ela trouxer um pouco mais para a língua, ela já melhora bastante aquela condição da recessão gengival em si. Mas, às vezes, eu preciso associar o tratamento ortodôntico com o tratamento cirúrgico da recessão. Lembrando que esse paciente vai ter que continuar fazendo o tratamento periodontal de manutenção associado ao tratamento ortodôntico. Não dá para encaminhar o paciente para o ortodontista e falar, tchau, só me aparece quando o dente tiver, porque ele precisa desse controle para quê? Para que não exacerbe o processo inflamatório dele e esse processo inflamatório levar, então, à perda de inserção. E não sei se respondi totalmente a pergunta. E, professor, então, o que poderia iniciar esse processo de recessão? A escovação? O que poderia dar início? Na verdade, assim, como eu falei, a priori, é que eu não coloquei essa parte de recessão aqui, senão eu não ia conseguir colocar no tempo de 2 horas, né? Mas tem fatores que predispõem à recessão. Quais são eles? Um biotipo fino, que a gente estava falando, característico de pessoas que têm biotipo fino. Então, quer dizer que a pessoa que tem biotipo fino vai ter? Não, mas ela está mais predisposta, porque qualquer traumazinho é aquela casca de laranja que bate ali, ou de laranja, casca de ovo que bate ali e acaba perdendo o osso. Então, como o tecido conjuntivo ali é muito fino, qualquer processo inflamatório ali naquela região vai levar a uma destruição daquele tecido conjuntivo, tecido ósseo, e vai predispor a uma recessão, diferente de um biotipo espesso, que ele já é mais avantajado. Então, eu digo que o para-choque ele é mais avantajado, né? Então, ele aguenta mais o impacto ali sem ser tão sensível, certo? Tá certo. E aí, por exemplo, então, a gente tem a característica do biotipo fino. Deixa eu só ver aqui, porque não está carregando esse negócio. Ligar aqui na tomada. Liguei aqui, mas... Ligar aqui direto. Ai. Opa, agora. Então, o biotipo fino é um predisponente de recessão e, por exemplo, a presença de freios, algo que dificulte, né, o paciente de higienizar ali naquela região. A presença de áreas com próteses que tenham sobrecontorno, que vai acumular o biofilme ali, também pode predispor a uma recessão. Mas o que vai causar a recessão? É a inflamação, seja ela pelo acúmulo do biofilme, ou seja ela por um trauma de uma escovação muito agressiva, com uma escova muito dura. Isso vai gerar, ou seja, um dos dois, ou o biofilme, ou a escovação muito agressiva, né, com uma escova muito dura, vão levar a um processo inflamatório daquele tecido, e aí vai levar num biotipo mais fino, que está predisposto a ter essa recessão. Tá certo. Pergunta da Milena. Sempre que houver sangramento à sondagem, significa que a sonda tocou em alguma parte do tecido conjuntivo? Sim, significa que ultrapassou ali o epitélio juncional, e quer dizer que aquele tecido ele não está sadio, né? Então, é claro que, como eu falei, supondo que a pessoa está usando uma força adequada para a sondagem. Como eu falei, aí por isso que precisa esse treinamento durante a graduação. Eu sei que muitos não gostam de preencher o periograma, né? Tem que preencher lá sítio por sítio. Mas isso é importante, porque ele vai dar o refinamento
manual para que vocês tenham uma calibração desse processo de aferição da profundidade de sondagem sem estar fazendo uma força exacerbada. Então, como é que vocês podem treinar em casa? Vocês pegam a sonda e pressionam aqui na região da unha até ficar branco, e vai treinando isso, para vocês terem um treinamento dessa força de sondagem, certo? Então, por exemplo, se eu estou usando uma força delicada, né, não estou usando muita força, porque se eu utilizar muita força, até mesmo num periodonto sadio, eu vou conseguir atingir o conjuntivo, certo? Mas supondo que eu estou usando uma força adequada. Eu estou usando uma força adequada e sangrou, quer dizer que aquela área ali está inflamada. E aí, esse sangramento advém do quê? Desse estímulo que eu estou fazendo lá no fundo de sulco, para que esse sangue aflore ali por via suco gengival. Certo. A pergunta da Ana Lima. Devido à fluidez do endogain, é necessário que seja associado a algum biomaterial tipo biose? Uma pergunta mais complexa. Não, na verdade, ele é bem fluido mesmo. Então, o que a gente, por exemplo, alguns defeitos, como eu mostrei aqui, o defeito ele vai colabar. Então, eu preciso de um biomaterial, não porque o endoglém é fluido, mas justamente porque se eu não colocar nada que mantenha o espaço ali, eu não vou ter um espaço suficiente para que a regeneração ocorra. Então, nesse caso, o biomaterial, ele é um mantenedor do espaço, porque o endogain, ele é fluido e não consegue por si só manter. Agora, por exemplo, se eu tenho um defeito infraósseo bem estreito e aquele tecido não vai colabar, eu posso utilizar apenas o endogain, né? Só que como ele é muito fluido, como você falou, o que eu tenho que fazer? O que a gente chama de pré-sutura, ou seja, eu suturo, pego e faço a sutura por palatina e por vestibular e já deixo tudo meio que quase pronto para dar um nó, para fazer a sutura de fato. Então, eu já pinço o retalho palatino, pinço o retalho vestibular, já deixo tudo armado ali. Aí, aplico o endogain e aí eu fecho o retalho, certo? Isso é uma pergunta bem importante, porque não adianta, se você colocar o endogain, aí se eu for querer, ainda mais quando não tem tanta habilidade, né, nas primeiras cirurgias, for querer pegar o retalho de um lado, de outro, aí já pegou a saliva, já sugou o endogain, já perdeu R$ 800 ali, né, então precisa já deixar tudo esquematizado só para aplicar, e aí deixa um pouquinho, geralmente a gente deixa um pouquinho, para depois dessa sutura ainda colocar ali um pouquinho mais por cima do retalho, ou tentar aplicar ali um pouquinho mais por dentro. Certo? Tá certo. Nossa última pergunta aqui do Mauro. O enxerto para o periodonto só pode ser retirado do palato ou pode ser retirado de outra parte? Não, Mauro, ele pode ser retirado da região do túber também. É uma ótima área, porque o tecido conjuntivo ele é bem denso, só que eu tenho que avaliar, como a gente estava falando, né, da periodontia personalizada, eu tenho que avaliar se permite com que seja retirado do túber. Tem paciente que tem um túber bem avantajado, tem paciente que não tem quase, e aí isso vai da minha avaliação da qualidade da área doadora, no caso do túber, e do quanto que eu preciso de tecido para minha área receptora, se são dentes, 2 dentes, qual é a extensão que eu preciso, certo? E também, Mauro, existem outras, por exemplo, dependendo, e aí vai dar sua conversa com o paciente também, dependendo do grau né, como é que eu posso dizer assim, da apreensão que ele tenha de uma outra área doadora, você pode também lançar mão de outros biomateriais para tecido mole, né? Como, por exemplo, o que a Geisler lançou, não ganho nada com isso, mas enfim, tem vários biomateriais, como o da Geisler, que é o Fibrogás, né? Que é um substituto desse enxerto de tecido mole. Contudo, ainda não existe literatura para comprovar
a superioridade. Então, sim, todos os estudos até agora mostram que o enxerto de tecido conjuntivo do próprio paciente ainda é a melhor opção em termos de estabilidade daquele volume de tecido e da manutenção da margem gengival, ou no caso, quando eu falo de recobrimento, de quanto que eu consigo recobrir, ou seja, 100% de recobrimento, maior taxa de recobrimento, certo? Mas isso vai muito da conversa, como a gente fala, né? A saúde baseada em evidência, ela tem um tripé. Ela tem o que é evidência da literatura, que é o que a gente está falando aqui tecnicamente, aí tem a sua experiência profissional, o seu expertise, o que você já fez de técnica cirúrgica, o que vai bem na sua mão, e tem o ponto principal, que é a questão da opção do paciente. Então, você tem que levar para o paciente quais são as opções que estão embasadas na literatura. Mas, no final, quem vai bater o martelo é o paciente, porque ele que é o sujeito, que é o alvo principal, né, de a gente estar estudando tudo isso. Certo? Tá certo. Mas dúvidas, eu espero que eu tenha respondido de forma satisfatória as perguntas. Se eu não entendi direito a pergunta, podem falar aqui. Acredito que contemplou as perguntas, as suas respostas. Mais uma vez eu queria agradecer a sua participação no nosso primeiro webinar, em nome de dos dois projetos, do projeto Você Sabia e do projeto Sabe, em nome da nossa coordenadora, tá? Então a gente espera que tenham próximas oportunidades e agradecer também aos que participaram nessa sexta-feira, que estão buscando conhecimento, né, no meio desse turbilhão de coisas que a gente tem vivido. Então, a gente aguarda vocês nas nossas redes sociais, sigam lá no nosso Instagram, interajam com a gente, deem sugestões de novos temas que a gente pode estar abordando nas próximas reuniões aqui online, tá? Então, a gente aguarda vocês nas redes sociais. Muito obrigada, um ótimo final de semana a todos. Obrigada a todos, fiquem com Deus, gente. Saúde Até para mais, todos. gente. Obrigada Até e boa mais. tarde. Obrigada a todos.